Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo João Bosco Botelho, nome completo João Bosco Botelho. Sou professor titular aposentado da Universidade Federal do Amazonas e professor associado aposentado da Universidade do Estado do Amazonas. Eu gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Medicina Militar, no nome do presidente contra-almirante médico Carlos Edson e do contra-almirante médico Moreira, vice-presidente, e a equipe Maxi Doctor pelo extraordinário serviço que está proporcionando a gravação dessa edição. E nós vamos falar sobre o hipotireoidismo longe dos centros urbanos do Amazonas, um problema de desenvolvimento. Antes, contudo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução de como nasceu essa ideia. Nos anos 80, eu coordenei um projeto de pesquisa no Médio Solimões, no Centro Geodésico da Amazônia, no município chamado Coari, tanto na periferia da sede do município, quanto em dois rios, o Mamiá e o Copiá. Então, a pesquisa não tinha nada a ver com hipotireoidismo, é uma outra pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, financiada pela Universidade Federal do Amazonas, e nessa pesquisa nós vimos pessoas com hipotireoidismo. Quer dizer, não foi uma, não foram duas, algumas pessoas que foram entrevistadas, elas tinham claros sinais de hipotireoidismo. Naquele momento, nós fizemos a anotação no relatório final da pesquisa, mas nós não tínhamos como fazer nada. O objetivo da pesquisa era outro. Esses doentes jamais foram esquecidos, nunca foram esquecidos. E em 2018, eu fui convidado para cursar a Escola Superior de Guerra, o curso de Altos Estudos de Política Estratégica. Lá, na Escola Superior de Guerra, eu vi a possibilidade de retornar para poder entender o que eu tinha visto em 1978, quase 30 anos depois. Você trabalhar na Amazônia, você tem que ter uma infraestrutura muito grande, deslocamento, alimentação, hospedagem. Então, eu vi que eu podia começar. Então, nós propusemos ao curso de Altos Estudos de Política Estratégica, eu propus esse tema como trabalho final. Essa permanência na Escola Superior de Guerra, eu fui como pós-doutorado, segundo pós-doutorado. Chama-se Escola Superior de Guerra, mas não tem nada de guerra. Ela é uma instituição de ensino onde se estuda o Brasil. E foi aceito, e meu orientador foi o contra-almirante Gilberto Lourenço, e conversamos longamente sobre essa pesquisa. Ela foi, então, executada com o apoio integral da Escola Superior de Guerra, do 9º Distrito Naval, que é a sede em Manaus, e da Flotilha do Amazonas, que mantém viagens regulares às partes mais distantes da floresta amazônica. Eles são conhecidos na Amazônia como navios da esperança, porque eles fazem programas de médicos sociais de extrema importância. Então, nós vamos conversar com vocês sobre o hipotireoidismo longe dos centros urbanos do Amazonas. É um problema de desenvolvimento, sim, e nós vamos demonstrar para vocês o porquê. Então, vejam, o hipotireoidismo não pode ser confundido com o aumento da tireoide. O hipotireoidismo tem com a tireoide grande, que chama bócio. Bócio é qualquer aumento do volume da tireoide, mas pode ter um bócio e não ter hipotireoidismo. E pode ter hipotireoidismo sem bócio, ou com bócio. Então, os registros históricos do bócio, quer dizer, do aumento do volume da glândula tireoide, ela é uma pequena glândula de secreção interna, localizada na porção embaixo do pescoço, numa região chamada infraioide, em cima da fúrcula external e abaixo do ocioide. Aqui tem alguns exemplos. Essa história é uma história de longa duração, com registros muito claros na história da medicina. Tem uma deusa egípcia do ano 1320 a.C.,
que ela tem um volumoso bócio. Vocês estão vendo aqui na imagem, isso está embaixo, tem o crédito da imagem. São esses livros aí embaixo. Do lado tem uma figura famosíssima de Leonardo da Vinci. Aqui são 3 anãos com bócio, de 1787. E aqui uma figura muito famosa, um crédito da Fundação Oswaldo Cruz, em que mostra pacientes internados no asilo portadores de bócio. Então o bócio pode ser de diferentes tamanhos pequenos, nodulares, não nodulares, mas não é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver o hipotireoidismo com ou sem bócio em pequenas cidades no interior do Amazonas, longe dos centros urbanos. Então, nós vamos falar de quê? Então, o hipotireoidismo é a diminuição da função da tireoide, que pode, como eu disse anteriormente, ser com ou sem o bócio. Qualquer aumento da função da tireoide. Mas ela pode, frequentemente, acontecer com severos danos à saúde, em especial no cérebro, determinando alterações no hipocampo, uma região do sistema nervoso central, causando distúrbios nas funções de informação espacial e contextual, alterando a capacidade de memória e aprendizado. Então, aqui são as referências teóricas que, eventualmente, vocês poderão conferir. Então, o hipotireoidismo pode determinar uma alteração de cognição. As pessoas entendem mal, elas se comportam um pouco mais lentamente. Nós estamos falando do hipotireoidismo de longa evolução. Nessa contextualidade, é por isso que nós dizemos que é um problema de desenvolvimento, sim. Isso foi um estudo pioneiro, nós consideramos de significado relevante de saúde pública no Amazonas, e que nos dá a possibilidade de entender por que as pessoas no interior do Amazonas, distante dos centros urbanos, você chega perto delas, bom dia, elas olham e levam alguns segundos para responder. Elas não respondem como uma pessoa do centro urbano, não responde. É possível, então aí nós vamos entrar o processo teórico da pesquisa, é possível que isso seja fruto de uma condição que nós chamamos de hipotireoidismo. Então, vejam, aqui sou eu à esquerda, em 1980, numa comunidade no município de Quari, na barranca do rio Copiá, do Mamiá, aqui eu aprendendo a fazer a farinha, fritando a farinha. E aqui são pessoas que nós vimos essa primeira pesquisa, com claros sinais de hipotireoidismo. Isso aqui é uma outra pesquisa entre os anomalios. Então, nós trabalhamos com um pressuposto teórico de que existe hipotireoidismo no interior da Amazônia. Porque eu vi nos anos 1976, 70, eu vi, da outra pesquisa, eu vi o hipotireoidismo. E nós não sabemos o porquê, e é esse o objetivo da pesquisa, desvendar o que o grupo de pesquisadores viu há 20 anos atrás. Ninguém faz pesquisa sozinho. Então eu vou usar sempre a terceira pessoa, nós. O pesquisador ele não vive sozinho. Ele tem um conjunto articulado que possibilita que ele tenha alguns resultados bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos. Então, sabendo o pressuposto teórico, porque eu disse que tem hipotireoidismo no interior da Amazônia, porque eu vi. O que está faltando é nós entendermos o hipotireoidismo. Então, qual é o problema da pesquisa? Toda pesquisa ele tem que ter uma problemática. O problema da pesquisa. Qual a prevalência do hipotireoidismo com ou sem bócio? Aquilo que eu vi foi uma visão acidental de 2 ou 3 pessoas, ou ele alcançava a população do município. Então, tinha que saber qual era a prevalência. Em uma comunidade longe do centro urbano do Amazonas. Esse é o problema da pesquisa. Então, os objetivos: identificar hipotireoidismos com ou sem bócio numa comunidade longe dos centros urbanos do Amazonas. Esse é o objetivo principal. Toda a pesquisa, esse conjunto de imagens que nós estamos conversando com vocês, mostra exatamente isso.
Tem que ter um objetivo. E o objetivo secundário, e aí é que nós, como nós vimos que aquelas pessoas no interior do Amazonas se expressavam oralmente, na linguagem oral, com dificuldade, na maior parte das vezes, as pessoas analfabetas, elas se expressam na linguagem oral com dificuldade. Como são analfabetos, eles não se expressam na linguagem escrita. O modo de relação social deles, sociopolítica deles, é exclusivamente oral. Como eles tinham uma evidente dificuldade da oralidade das relações sociais, o objetivo secundário era avaliar se a presença de analfabetos na população estudada tinha hipotireoidismo com ou sem bolsa. Se eu podia interrelacionar. Uma coisa é eu ver, uma coisa é pressupor, a outra coisa é você estabelecer um projeto de pesquisa científica capaz de demonstrar. Então, a pesquisa foi feita numa cidade na barranca do rio Purus, chama Tamanicoá. Ela passou por um comitê de ética em pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas. Ela recebeu um parecer favorável com o registro do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Ninguém pode fazer pesquisa em seres humanos desse jeito. É necessário que esse projeto siga os trâmites administrativos e que se possa ter um registro dessa pesquisa. Então, o nosso registro foi do parecer do comitê do CEP da Universidade do Estado do Amazonas, está aí o número, 2.658.623, e um registro do CONEP com um número monstruoso que está aqui do lado. Então, qual foi o estudo que nós fizemos? Foi um estudo observacional, longitudinal, retrospectivo. Foi uma população examinada, mas nós não estávamos buscando informações futuras. Nós estávamos buscando informações passadas. Por isso que é retrospectivo. A comunidade chama Tamanicoá. Ela é uma pequena comunidade com em torno de 500 habitantes, nas margens do grande rio Solimões, cerca de 16 quilômetros ou 8 milhas náuticas a jusante da foz do rio Juruá, próximo ao município de Juruá. A população estimada são 500 pessoas. Essa pesquisa foi feita graças ao apoio da Escola Superior de Guerra, do 9º Distrito Naval e da Flotilha do Amazonas. Seria impossível de nós fazermos sem esse apoio institucional. Essa é a barranca do rio Solimões, essa é a entrada da cidade de Tamanicoá. É uma escada que vai da beira do rio, e esse rio eles formam barrancas. Por isso que os navios abarrancam, eles se aproximam da barranca do rio Juruá. Esse crédito foi feito do capitão de corveta Souza Fabrício. O capitão de corveta, o oficial que comandava o navio Soares de Meireles, que é um navio de assistência médico-hospitalar, chamado Navio da Esperança, porque eles percorrem o interior do Amazonas fazendo ações médico-sociais. E as pessoas chamam Navio da Esperança. Então, nós temos que ter material e métodos. Então, quais foram o conceito de materiais e métodos utilizados na pesquisa? Então, os critérios de inclusão. Quais foram os indivíduos examinados? Masculinos e femininos, com 18 anos de idade ou mais. Os critérios de exclusão, aqueles que não entraram na pesquisa. Menores de 18 anos, grávidas e indígenas. O que nós fizemos? Fizemos uma ficha padrão para cada um deles. Cada um deles assinava um termo de ciência e consentimento, termo de consentimento livre, esclarecido, toda a pesquisa. A pessoa que é pesquisada, que é examinada, ela tem que saber o que se vai fazer nela. Não se pode fazer qualquer coisa no ser humano que está dentro de uma pesquisa. Ela lê o termo de ciência, consentimento livre, esclarecido, assina, estou de acordo nessa
Nesse termo tem todas as possibilidades de acidentes que podem ocorrer. Tem o endereço e o telefone do pesquisador, que pode ser contactado a qualquer hora do dia ou da noite, durante um período médio de 3 anos, a partir do final da publicação. Então, nós pesquisamos idade, sexo, presença ou ausência de bócio, que era feito pela palpação do pescoço. O médico treinado, ele pode ver facilmente se a tireoide está aumentada. A gente pode até simplificar, as pessoas que não médicas, que os nódulos que estão no pescoço, na parte inferior do pescoço, anterior e na parte inferior do pescoço, anterior e inferior, que se movem à deglutição, você pede, por favor, engula. E se ele levanta, se ele tem pequenos movimentos de aumentar ou descer, é a tireoide. Então, nódulos no pescoço, na porção anterior e inferior, que não se movem à deglutição, não são bócios. Então, é mais ou menos sim. Mas, mesmo assim, tem que haver a palpação. A idade, o sexo, a presença ou ausência de bócio e a dosagem dos hormônios. Foi retirado o sangue, nós dosamos o T4 livre, que é a tiroxina, é o hormônio da tireoide. O T3 é um pré-hormônio, triioditironina livre, ainda não é hormônio, mas ela já tem ação periférica. O TSH é o Thyroid Stimulating Hormone, é um hormônio secretado da hipófise que estimula a glândula tireoide. É um mecanismo que nós chamamos da bomba do iodeto. O anticorpo anti-TPO e a iodolúria, que é a saída de iodo pela urina. A quantificação de cianetos na farinha de macaxeira, porque nós pressupunhamos que existia uma relação com a farinha de macaxeira. A farinha de macaxeira, quando não é retirado os cianetos têm uma competição biológica com o hormônio da tireoide. Então, quanto mais farinha de mandioca come, com uma quantidade de cianetos acima do máximo permitido, o indicado, elas podem determinar o hipotireoidismo. Isso a longo prazo. Não é um feijão com farinha que vai, uma boa farofa que vai causar o hipotireoidismo. Não é isso. É a dieta contínua em grandes quantidades da farinha. A quantificação do iodo no sal de cozinha, que na década de 50, o Ministério da Saúde determinou a obrigação de colocar iodos no sal da cozinha. Exatamente porque nós tínhamos uma grande quantidade de hipotireoidismo no país. E com isso, o Ministério da Saúde do nosso país houve um efeito espetacular, com a diminuição muito grande dos bócios. Mas não é só isso, tem outras na Amazônia tem outras possibilidades, que é o selênio na castanha do Pará. Então é um conjunto complexo ainda tem a questão genética, vamos ver um pouquinho mais tarde. Então é um conjunto complexo que faz com que a pessoa possa ter ou não o bócio, que possa ter ou não o hipotireoidismo. E esse conjunto complexo de fatores piora enormemente com a farinha de macaxeira. Aqui no sul do país chama aipim, na Amazônia chama macaxeira. Mas a macaxeira e o aipim é a mesma raiz, com a quantificação dos cianetos de uma farinha com altos índices de cianeto. Então, isso é uma visão muito, muito linda, muito linda. Esse é o navio da Esperança, o navio Soares de Meirelles, que pertence ao 9º Distrito Naval, a flotilha do Amazonas. Eles percorrem o interior do Amazonas, aqui é a visão da comunidade de 500 habitantes. Eles abarrancam, como eu disse, está aqui a imagem, eles abarrancam e as populações sobem em direção ao convés e são examinadas. Não é exclusivamente a pesquisa feita pelo grupo, não é. As grávidas são examinadas, tem aulas de cuidados com a gravidez, hemograma, exame de fezes, de urina. Não é só a nossa pesquisa, foi um item na viagem.
E aqui o interior do Amazonas, uma parturiente que teve o neném dentro, o navio é equipado de maneira espetacular, limpíssimo, organizadíssimo. Ele teve o neném e aqui, durante a pesquisa, aparece então o nenenzinho que nasceu durante a pesquisa. Os créditos são do capitão de fragata Souza Fabrício, que foi o comandante, ele era o comandante do NAS, que é o navio de assistência médica hospitalar. Então, aqui, para vocês terem ideias, as coisas evoluíram. Nós vamos, então, fazer uma discussão teórica com vocês. Aqui é o roçado da macaxeira. A fotografia foi feita pelo Tenente Graff, das pessoas que participaram da pesquisa. Ele era um oficial temporário da Marinha. Ele estava na embarcação, no Soares de Meirelles. Aqui é a Casa da Farinha. Essa Casa da Farinha existe em toda a região amazônica. Isso é uma grande fritadeira, é enorme. Aqui embaixo é um fogo e se coloca a farinha e se mexe e os cianetos saem na fumaça. Isso é um hábito indígena. A farinha ela foi apropriada pelos não indígenas, pelos homens europeus, durante o período da colonização, mas a identificação e o uso da farinha ela é uma das muitos aspectos que os índios nos ensinaram. Então, a quantificação dos cianetos da farinha de macaxeira, consumida na comunidade oriunda da mesma casa de farinha, chama-se Casa de Farinha, com precárias condições de higiene, vocês estão vendo as condições de higiene, são precárias, tanto na forma de cianeto livre, quanto de cianeto total. O nome científico é cinamarina, mas a lotaustralina estão muito acima dos aceitáveis. Então, isso nós comprovamos que aquela população fazia uso de farinha de macaxeira em níveis de cianeto muito acima do recomendado. Então, vamos lá à discussão um pouco mais técnica. Na comunidade Tamanicoá, os danos da saúde são concretos e gravíssimos, muitos irreversíveis, em 19 indivíduos, que corresponde a 20,88%, tem hipotireoidismo com ou sem bócio. É interessante assinalar que a Organização Mundial de Saúde considera hipotireoidismo endêmico aquilo que alcança a maior parte da população, populações que têm 10% de hipotireoidismo. Já é hipotireoidismo endêmico. Na comunidade examinada de Tamanicoá, eram 20,88%. Significa que é 2 vezes mais aquilo que a Organização Mundial de Saúde entende como hipotireoidismo endêmico. Os estudos estatísticos foram feitos pelo professor titular da Universidade Federal do Amazonas, professor titular de estatística do curso de engenharia da Universidade Federal do Amazonas. Então, esses são um dos gráficos. Então, a questão não explicada, e aí complica um pouquinho mais, que a coisa não é cartesiana, pau, pão, queijo, queijo. Não é. Tem vários fatores e, junto com os fatores, tem questões ainda pouco explicadas congênitas, que nascem com as pessoas. Então, tem uma questão não explicada, evidente para um pesquisador atento. Muitas pessoas que vivem sob as mesmas condições não têm o hipotireoidismo com seibose. Então, tem 2 blocos. Pessoas que são mais suscetíveis a ter a doença. Claro, se tem um grupo que é mais suscetível, é porque tem questões que não são visíveis, não são ainda quantificadas, mas elas têm que ser trazidas à discussão. Então, nós sabemos que certas sequências genômicas do gene estão implicadas no processo. Isso foi publicado por um aluno meu de doutorado, hoje professor responsável pela disciplina de otorrinolaringologia na Universidade Federal do Amazonas, professor Diego Carvalho. Ele foi meu orientando em 2017 na Universidade Federal do Amazonas. Ele provou que o H19 é um gene humano localizado no cromossoma 11.11p15, upregulated, que codifica a proteína nuclear HOTS, que tem
evidente participação no processo do aparecimento do bócio. Então, no interior do Amazonas, sem que se conheça as razões, alguns desses doentes desenvolvem o que nós chamamos de bócios de grande volume. São bócios com mais de 300 gramas. É muita coisa. Ficam no pescoço, eles são visíveis, determinando maior imobilidade social, interferindo fortemente com as atividades laborativas. Então, é um problema de desenvolvimento, sim, não há dúvida. A cirurgia é o único meio de tratamento que deve ser executada por um cirurgião experiente, pela grande possibilidade de graves acidentes durante a cirurgia. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, e tireoide foi a minha linha de pesquisa. Então, eu acabei acumulando um grande número de doentes portadores de bócios de grande volume. Esses são os bócios de grande volume que vocês estão vendo. São bócios enormes em que houve, para evitar, basta tratar com o hormônio da tireoide. Mas não é nessa fase, na fase inicial. Isso está disponível no nosso SUS. O nosso SUS faz um grande serviço na Amazônia. Um indiscutível e importantíssimo serviço público para as pessoas que vivem nos confins da Amazônia. E na cidade, na vida urbana também. Mas há um descuido, sim, quanto ao diagnóstico precoce. Em consequência disso, essa incisão clássica aqui em cima, feita por um cirurgião suíço chamado Theodor Koch, nós fizemos uma incisão alternativa, uma via de acesso alternativa em U, chama-se incisão de Botelho. Aqui embaixo estão todas as publicações em que foi demonstrado. É impossível tirar esse bócio com uma incisão, não tem como. Então ele é um maleável que está, mostramos aquela doente anterior, vou tomar a liberdade de voltar. É essa aqui, a primeira esquerda. Essa aqui é a mesma doente. No pós-operatório, uma incisão em U maleável, em que ela é competente com o cirurgião hábil, está aqui a fotografia dela mais próxima, pré-operatório, pós-operatório, e esse é na sala de cirurgia do Hospital Universitário da Universidade do Estado do Amazonas, hospital que ele pertence ao Estado e onde os alunos fazem o seu treinamento, a incisão em U, e eu aqui falando aos meus alunos, os doutorandos da Universidade do Estado do Amazonas. Então, nós podemos dizer, sim, com bastante liberdade, sem termos o constrangimento de estar falando a mais ou a menos, que os doentes portadores de hipotireoidismo com ou sem bócio na comunidade Tamanicoá serão orientados e tratados sobre a responsabilidade do coordenador da pesquisa, sobre minha responsabilidade. Então, o coordenador da pesquisa assume a responsabilidade dos riscos da pesquisa. É o coordenador que assume, não é o grupo todo, é o coordenador. Isso está claro lá no termo de ciência e consentimento. Então, eu afirmo, baseado nos dados estatísticos, que existe hipotireoidismo com ou sem bócio em 20,88% dos indivíduos da comunidade Tamanicoá. 2 vezes superior, já falei anteriormente, àquela na qual a Organização Mundial de Saúde considera endêmica, que é 10%. Os dados estatísticos são suficientes para associar os cianetos da farinha, de macaxeira, com o hipotireoidismo, com ou sem bócio. Não existe, contudo, não existem elementos estatísticos suficientes para associar o hipotireoidismo com o sem bócio com o iodo do sal de cozinha e o selênio da castanha do Pará. E não há consistência para associar os indivíduos analfabetos com os hipotireoidismo com o sem bócio. Quer dizer, nós não conseguimos, e o objetivo não era esse, mas nós estávamos lá com todo o conjunto da pesquisa em mãos, não há qualquer consistência em associar os indivíduos analfabetos naquela comunidade Tamanicoá com hipotireoidismo com sem bócio. Essas são as principais considerações finais. E nós entendemos o resultado como problema de desenvolvimento, sim, que interfere na inteligência do homem, na capacidade de discernimento dele,
há um conjunto de fatores. Então, é um problema de desenvolvimento quando se trata de uma população, interferindo na vida física e psicossocial dos indivíduos que povoam e guardam o território pátrio. Aquelas pessoas moram na Amazônia. Elas guardam o território que é da pátria. Elas guardam a Amazônia. Mas os dados são suficientes para ampliar a pesquisa nas calhas do rio Solimões e Negro, nas comunidades das fronteiras do norte e noroeste do Amazonas, com o objetivo de propor novas políticas de saúde pública. Eu quero dizer a vocês que está em curso, junto com a Escola Superior de Guerra, Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, um novo projeto que nós chamamos de fase 2 da pesquisa, que nós vamos examinar 3 comunidades dos rios amarelos, no Rio Barretos, do Solimões, 3 no Rio Negro e 3 em comunidades das fronteiras do noroeste da Amazônia. E nós examinaremos os postos, alguns elementos que moram nos postos especiais da fronteira que guardam a nossa fronteira do Amazonas, que são soldados e famílias dos militares no interior da Amazônia. A nossa Amazônia tem um conjunto militar que nos guarda. Ninguém pode invadir o território pátrio amazônico. Então vamos fazer, e aí o objetivo é demonstrar que se aquele resultado encontrado em Tamanicoá, ele realmente está presente em outras partes da Amazônia, para que nós possamos propor um novo projeto de políticas de saúde pública. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria de novamente agradecer à Academia Brasileira de Medicina Militar, no nome do Contra-Almirante Médico Carlos Edson, presidente da Academia, e do Contra-Almirante Médico Moreira, vice-presidente da Academia. E também, de maneira muito especial, ao Maxi Doctor, uma equipe de profissionais altamente qualificados que fizeram parte técnica dessa gravação.